dar início. Galera, na última aula, nós trabalhamos, né, de modo bem introdutório aquilo que era os sacramentos na vida de um cristão, na vida de nós católicos. Nós falamos ali sobre a questão inicial do batismo, né, por imersão ou não por imersão. Falamos de modo bem geral quais são os efeitos que todos os sacramentos, de modo geral, têm na nossa vida enquanto cristãos. E hoje, né, de modo muito específico, nós vamos entrar, né, naquilo que de fato é o batismo. Hoje nós vamos começar a trabalhar esse primeiro sacramento, que é o primeiro e principal, né, digamos assim, entre aspas, para aqueles que estão iniciando. Para o católico já formado, o principal, obviamente, é a Eucaristia. Mas para aqueles que estão iniciando, o principal, que é o primeiro, é o que vai te introduzir dentro do corpo da igreja, é o sacramento do batismo. E esse sacramento, né, como nós vimos na última aula, ele vai trazer para nós alguns benefícios, e esses benefícios são chamados de efeitos. O primeiro efeito que esse sacramento ele causa em nós, enquanto cristãos católicos, é de nós morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo. Isso aconteceu primeiramente lá no Calvário. Tudo porque antes de Jesus se doar por nós na cruz, todos nós, de modo bem específico, estávamos condenados à morte espiritual. Todos estavam, desde Adão e Eva, separados daquilo que une Deus e o homem. E aí Jesus foi enviado ao mundo para que pudesse renovar essa aliança, e através dessa nova aliança, todos morressem e todos ressuscitassem com Cristo. E aí temos a palavra, né, da carta de São Paulo aos Romanos, que ele vai dizer: ou ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos, mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, sê-lo-emos igualmente por uma comum ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 3, capítulo 5. Peço perdão pela leitura final agora, porque apareceu uma tela escura no slide, e acabou que não deu para poder ler para vocês. Aí eu tive que dar uma pausazinha. Mas, enfim, o primeiro efeito é o efeito de nos tornarmos o próprio corpo de Cristo juntos com ele. Mais à frente nós vamos ver que um dos efeitos do batismo também é sermos introduzidos na igreja enquanto corpo. Aqui, nesse momento, nesse primeiro efeito, quando Jesus morre e se dá lá, ele permite que nós, através da sua morte, possamos também morrer para aquele homem velho, e também, através da sua ressurreição, sermos ressuscitados para o homem novo. O que seria, né, esse ressuscitar novamente para o homem novo? Seria basicamente aquilo que nós já aprendemos na última aula. Quando somos batizados, nós recebemos uma vida nova. Nós renascemos com Cristo. Ou seja, se nós recebemos uma vida nova, isso significa que a vida velha precisa ser mortificada. E aí, através da mortificação dessa vida velha, nós somos ressuscitados para uma vida nova. Somos feitos um novo homem. Esse é o primeiro efeito do batismo na nossa vida enquanto cristãos católicos. É nos tornarmos um novo homem, uma nova mulher, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Seguindo, o segundo efeito que o batismo causa na nossa vida é um renascer de novo no Espírito. E aí, abre aspas, né? E não por causa da obra de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração, da renovação pelo Espírito Santo. Quando somos batizados, né, o sacerdote, seja criança ou seja adulta, o sacerdote fala lá, né, aquilo que é prescrição do Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, aí pinga uma vez um pouquinho de água, em nome do Filho, mais um pouquinho, em nome do Espírito, mais um pouquinho de água, ou seja, 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai,
nós recebemos primeiro o renascer do novo homem, por quê? Porque toda a obra de salvação perpassa pelo Pai. Toda a obra de salvação é através de Deus, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. Depois, através do Filho, através de Jesus Cristo, nós também recebemos o batismo. Porque lá na cruz Jesus morreu e ressuscitou, sendo assim ali ele possibilitou que todos nós pudéssemos ser desde então batizados. Por isso que ele fala, né, aos seus discípulos: e depois pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, nós somos regenerados. Nós recebemos uma renovação pelo Espírito Santo, que é aquele que, ao sermos batizados, nós recebemos. Por isso que a igreja ensina, o maior ensinamento acerca do batismo da igreja é que antes de sermos batizados, nós ainda não somos detentores do Espírito Santo. E quando somos batizados, o Espírito Santo achega-se até nós através deste sacramento e desde então fica conosco até o fim da nossa vida. Ou seja, através do Espírito Santo nós somos regenerados e nós recebemos a renovação, o renascimento, um novo homem. Tudo pela prática da misericórdia do próprio Cristo que nos salvou na cruz e também pelo dar-se do seu próprio Filho, que é o nosso Pai amado, nosso Senhor. O terceiro efeito, né, que o batismo causa na nossa vida é sermos libertados dos pecados. E aí, né, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer lá, né, arrependei-vos cada um de vós, seja batizados em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. O que seria aqui sermos libertados dos pecados? Todos nós, desde que Adão e Eva rompeu a aliança com Deus, quando eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer do fruto proibido, até ali, a palavra de Deus lá no livro do Gênesis vai dizer que o Senhor, ele visitava Adão e Eva todas as tardes, todos os dias da tarde o Senhor visitava Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva tinham digamos que, uma intimidade muito grande com o Senhor. Eles recebiam a visita do Senhor todos os dias. Está narrado no livro do Gênesis isso. Desde que eles desobedeceram a Deus, e dali então, eles cometeram o primeiro pecado, o Senhor se entristeceu tanto com eles, que o Senhor fechou a porta do paraíso, expulsou-os de lá, e colocou, né, vai falar lá, né, que colocou 2 querubins com 2 espadas flamejantes na porta do paraíso, e desde então ninguém mais adentrou ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, os grandes teólogos e exegetas vão ensinar também, né, que, inclusive, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele fala, né, que dali em diante criou-se um véu entre Deus e o homem. Essa teologia ela é tão verdadeira que, na própria morte de Jesus, né, quando o Senhor expira, né, meu Deus, por que me abandonaste? Ele reclina a cabeça, o que acontece ali? Vai dizer lá, né, que o templo se rompe, o véu do templo se rompe de cima a baixo. Tudo isso porque não é de baixo a cima, tem um significado de ser de cima a baixo. O que significa é que toda a salvação, toda a remissão dos pecados, ela não vai do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Só que esse rompimento do véu ali já tinha acontecido no Antigo Testamento lá com Adão e Eva. Eles rompendo a ligação que eles tinham com Deus, eles também já tinham criado esse véu. Eles criando esse véu fez com que todos os homens fossem acometidos do primeiro pecado, que é o pecado original, o pecado da desobediência. Ou seja, todo aquele que nasce herda esse pecado. Então, para que todo aquele que nascesse pudesse ser remido desse pecado, Jesus veio, rompeu o véu que tinha sido criado lá no Antigo Testamento e, desde então, permitiu com que todos nós fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e remido de nossos pecados. E assim, todos nós recebemos os dons do Espírito Santo. O quarto efeito que o batismo causa na nossa vida é o quê? É sermos arrancados do mundo das trevas e do domínio de Satanás. Do mesmo modo que Adão e Eva criou-se um véu diante de Deus, o que seria esse tirar-nos, né, das mãos de Satanás?
lá na Vigília Pascal, né, tem um momento que fala assim, ó, concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Ou seja, do mesmo modo que o véu criado por Adão e Eva prefigura a morte de Jesus na cruz lá, para que ele pudesse romper com esse véu, lá no livro do Êxodo, quando narra que Moisés, né, recebeu a ordem de Deus para que ele pudesse libertar o povo da escravidão, né, aquele povo egípcio que estava sendo escravizado por Faraó, o Senhor ordena o que a Moisés? Toque na água com o cajado do Mar Vermelho e eu vou permitir que todos atravessem para que todos aqueles que nele entressem pudessem ser salvos das mãos do Faraó. E aí, é até uma analogia, né, com a questão da imersão. Todos que foram salvos, libertos do Faraó, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. E todos aqueles que estavam perseguindo, eles meio que foram imergidos na água. Aqui a gente já consegue até entender como que Deus, de modo algum, ia falar assim, nossa, o batismo só vale se for por imersão. Mas se essa passagem do Antigo Testamento já prefigura o batismo, o libertar do homem, por que que Deus, então, não imergiu aqueles que estavam sendo libertos na água do Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar, mas permitiu que eles atravessassem a pé enxuto? Ou seja, eles não tocaram na água, todos. E ali, quando fala todos, é adulto, idosos, crianças, todos os que estavam ali naquele momento, todo aquele povo que estava sendo liberto do Faraó, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Ou seja, estavam sendo libertos das garras do inimigo, da mesma forma que o batismo nos tira do domínio de Satanás, ou seja, do principal inimigo de Deus. Nós somos arrancados do mundo das trevas, e nós somos arrancados do domínio de Satanás, e somos inseridos no corpo de Cristo, somos inseridos naquele que domina todas as coisas, a pé enxuto, ou seja, não sendo necessário ou obrigatório que se faça através da imersão, assim como no Antigo Testamento a travessia do Mar Vermelho também não foi necessário nem obrigatório que fizesse também por imersão. O quinto efeito que o batismo causa na nossa vida é tornar-se membro de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Somos incorporados na igreja, corpo místico de Cristo, e participante da sua missão de salvar o mundo. Somos membros uns dos outros. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ou seja, quando nós somos batizados, o que acontece, basicamente? Nós somos transformados como se fosse um tijolinho. Esse tijolinho ele é pego e colocado ali na igreja. E a igreja vai crescendo. Ela vai tomando forma. Ela vai cada vez mais aumentando o seu corpo, sendo o cabeça de tudo, o próprio Cristo. Quando somos batizados, nós somos tornados membros da igreja, assim como uma construção, uma obra, ela é edificada de tijolinho em tijolinho, de etapa em etapa. Nós, enquanto cristãos, somos como esses tijolinhos que edificam a obra de Deus, ou seja, que edifica a igreja. Nós, através do batismo, o Senhor permitiu que nós fôssemos parte dele, do próprio Cristo, porque é por isso que não podemos, de forma alguma, falar assim, a igreja é pecadora. Por que não podemos falar isso? Porque quando falamos que a igreja é pecadora, nós estamos falando que o próprio Cristo também é pecador, que o próprio Deus é pecador. Por quê? Porque se ele é a própria igreja enquanto cabeça, eu não posso falar de modo literal que a igreja é pecadora. Eu posso falar que nós, enquanto membros humanos que compomos essa igreja, cometemos os pecados. Mas a igreja, enquanto algo divino, de forma alguma ela é pecadora. Por isso que a igreja ensina, né? Una santa, católica, apostólica, romana. Ou seja, a igreja é santa. Santa porque o próprio Cristo é a própria igreja quem governa, e nós, enquanto filhos de Deus, já tornados pelo batismo, nós compomos esse corpo místico, nós participamos da missão de salvar o mundo, nós se tornamos membros uns dos outros, e nós também se tornamos um só corpo. Isso seria, no caso, a Igreja Católica. E aí, continuando, né, mais um versículo em 1 Pedro, capítulo 2, fala, né, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte, e um de seus membros. 1 Coríntios, os batizados tornam-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, para o sacerdócio santo.
Ou seja, o que está dizendo, os batizados tornam-se pedras vivas. Eu fiz a analogia do tijolinho, e aqui já está dizendo, né? Pedras vivas, como se fossem tijolinhos vivos, para compormos a construção de um edifício espiritual. Por isso que lá na primeira aula, quando falávamos, né, temos que ter muito cuidado quando somos batizados, precisamos dar testemunho da nossa vida, dar testemunho daquilo que nós estamos fazendo, professando a nossa fé, é justamente porque nós já estamos fazendo parte desse edifício espiritual, desse sacerdócio santo. E o sacerdócio santo, como vai dizer na carta aos Hebreus, ele é o próprio Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o único sacerdote santo. Ele sendo o único sacerdote santo, e nós participando desse sacerdócio, nós precisamos dar testemunho desse sacerdócio, daquele enquanto professamos, enquanto fé. E isso também é mais um efeito do batismo na nossa vida. O sexto efeito é tornar-se filhos de Deus. Abre aspas. Catecismo da Igreja Católica, número 1997. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da Igreja. Como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus Pai, em união com o Filho único. Mais um trecho, no parágrafo 1270, fala: tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela Igreja receberam de Deus, e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Eu vou focar nesse segundo parágrafo, que ele é um complemento do primeiro aí em cima. Se vocês observar, diz, né? Todos os tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados, eles são literalmente obrigados a professar diante dos homens. Isso quer dizer o quê? Isto é, você é obrigado, enquanto batizado, a professar sua fé enquanto católico. E isso, quando falamos, é em todos os contextos da nossa vida, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, seja onde nós estivermos, nós somos obrigados a professar essa fé. Isso não é porque a igreja manda, é porque você, enquanto filho de Deus, se você pode chamar Deus de Deus Pai em união com o Filho único, como assim você não pode dar testemunho do seu Pai? Se nós, inclusive, na vida humana carnal, o livro do Eclesiástico fala: ai daquele que não dá testemunho do seu pai humano e da sua mãe humana, imagina ai daquele que não der testemunho do Pai aqui na Terra. Inclusive, nós batizados temos uma responsabilidade tão grande em relação a isso, que se nós não dermos esse testemunho, corremos um sério risco de, quando chegarmos diante de Jesus, no nosso juízo final, nós recebemos, né, aquela palavra que ele fala com o apóstolo Pedro: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, Satanás, porque eu não vos conheço. Porque Pedro ali já não estava dando mais testemunho de Jesus, mas estava agindo pela carne humana. Então, se nós não dermos testemunho pela regeneração do batismo, não dermos testemunho da fé que professamos diante dos homens, essa fé que a igreja nos dá, nós corremos o sério risco de, diante de Deus, o Senhor também não nos reconhecemos lá no nosso juízo final. E assim, nós iremos participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. O primeiro lugar que nós devemos participar dessa atividade missionária é dentro da nossa própria casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os filhos, com os irmãos. Dentro das nossas casas é necessário que nós damos esse testemunho de batizados para com os nossos, e dali em diante para com os outros contextos que nós vivemos. E falado dos efeitos, né, agora nós falamos dos frutos. O que seriam os frutos do batismo? Nas nossas catequeses, né, nós já aprendemos um pouco sobre isso. Lá vai falar, né, que são 3 tipos de frutos. São os dons infusos do Espírito Santo, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Os dons infusos são aqueles 7, né, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza e temor de Deus. Cada um desse dom, ele tem um significado muito importante na nossa vida. Primeiro, a sabedoria, por exemplo. A Sagrada Escritura ensina que toda sabedoria provém de Deus. Mas toda sabedoria, para prover de Deus na vida do homem, o homem precisa ser o quê? De Deus. E nós só se tornamos filhos de Deus através do batismo. Então, quando somos batizados, nós também recebemos essa sabedoria, que ela é divina. Olha, por exemplo, mais um exemplo do Antigo Testamento foi com Salomão. Salomão, quando o Senhor perguntou o que ele precisava para viver, ele fala, né? Eu só preciso de sabedoria.
o Senhor dá toda a sabedoria a Salomão, e nós vimos o que Salomão se tornou, o maior rei do Antigo Testamento. E aí, isso já é também, digamos que uma prefiguração do batismo. O que nós precisamos para vivermos bem nesse mundo? Precisamos de sabedoria, mas essa sabedoria só chega até nós através do batismo. Do mesmo modo, a ciência. Quando somos batizados também, a ciência que provém de Deus, ela é dada a cada um de nós também, através do batismo, o entendimento, o conselho, a fortaleza e o temor de Deus. A ciência, né, para que nós possamos compreender as coisas de Deus com o entendimento perfeito e assim dar testemunho melhor, o entendimento passa pela percepção dos conhecimentos que são passados para nós, que é basicamente isso que estamos fazendo aqui, é ver, entender e colocar em prática. Isso seria basicamente o entendimento. O conselho, que você só vai ser capaz de dar um conselho através dos seus dons que você recebeu do santo batismo, se você tiver entendimento, ciência e sabedoria. A sabedoria para você ouvir, a ciência para você compreender, o entendimento para você entender, e o conselho para você falar com sabedoria, com entendimento e com ciência, para uma pessoa que às vezes necessita de ouvir da gente um conselho. Você não é capaz de dar um conselho, e aí eu falo aqui enquanto batizados. Somente batizados são capazes de dar conselho espiritual, conselho de Deus, porque ele recebeu o entendimento, ele recebeu a sabedoria, ele recebeu a ciência. E, ao mesmo tempo, ele é fortalecido e ele também é temente a Deus. As virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Basicamente, um cristão, se não tiver fé, ele não será salvo. Se ele não tiver esperança da sua salvação, ele não tem fé. E se ele tem fé e se ele tem esperança, obrigatoriamente ele tem que ter caridade para com o próximo. E aí a caridade física e espiritual. É você, enquanto batizado, ver uma pessoa necessitada de algo material, de uma roupa, de um alimento, é você ter fé e esperança em Jesus Cristo, de olhar para aquela pessoa e falar, eu posso doar algo para ela. É você, enquanto uma pessoa batizada que tem fé e esperança na sua salvação, é você entender também que uma pessoa que está perdida, ela também necessita da sua caridade, do seu amor. Porque a caridade, ela é a maior manifestação de amor. É você ver seu próximo perdido e você chegar e falar para ele sobre Jesus Cristo, por exemplo. E aí você vai estar colocando em prática a sua fé em Jesus e a sua esperança em salvação, que você também deve desejar para o seu próximo. E aí, por último, dos 3 frutos ali em si, as virtudes cardeais. Prudência, justiça, fortaleza, que também é um dom infuso, e a temperança. A prudência é você estar submetido a uma determinada situação e você agir com sabedoria. Você colocar em prática já um dom infuso. É você olhar para uma situação e falar assim, gente, se eu fizer isso daqui, vai dar problema. Se eu for por esse caminho, eu vou me estrepar. Se eu falar isso daqui, eu vou ferir o meu irmão. Se eu não for capaz de ouvir, eu estou também sendo imprudente. E aí o exemplo, né, das virgens, lá que o Senhor narra, né, no livro de São Mateus, elas, quando são convidadas para um casamento, elas vão tão alvoroçadas que elas esquecem de levar os olhos para as suas... Até esqueci o nome que fala do objeto agora. Eu vou falar assim, lampião, mas não era lampião. Eu esqueci mesmo o nome. Mas o fato de elas não levar o óleo, o azeite ali, fez com que elas não conseguissem entrar, não tivesse tempo para entrar, e quando elas voltaram para poder adquirir esse óleo, já não dava mais tempo de elas participarem do casamento, ou seja, da noite nupcial. É quando nós não somos prudentes, nós somos privados de participar do banquete nupcial, que é o quê? A Eucaristia. A falta de prudência faz a gente cometer pecados. E quando cometemos pecados, nós somos privados de participar desse banquete, que lá, na narração do Evangelho, seria o casamento, né, que aquelas virgens iriam participar. A justiça é você entender a situação de dificuldade do seu irmão, ou de qualquer outra situação, e você ser justo com ele. Você agir com justiça. Olha, se uma pessoa mentiu para você e você não gostou, você tem que ser justo, chegar para ela e falar que você não gostou. E não, ao invés de tomar para si aquele problema sozinho, mas, ao mesmo tempo, fazer fofoca, por exemplo, conversar com outras pessoas, fulano me magoou, fulano me fez um mal. Você sendo justo, você vai falar com a pessoa que você não gostou daquela determinada situação e vocês juntos vão tentar resolver.
A fortaleza, que basicamente é adquirida na Eucaristia, porque ninguém se torna forte sem Eucaristia. Quando comungamos, quando se confessamos, nós também praticamos essa virtude cardeal, de sermos fortes, mas não fortes enquanto homem, mas fortes em Jesus Cristo. Isso seria já também um fruto do batismo. E a temperança é você agir, digamos assim, vamos dar um exemplo prático da nossa vida. Nos nossos perfis de redes sociais, por exemplo, uma pessoa, você faz uma publicação, uma pessoa vai lá e comenta de modo muito mal educado. Você, enquanto batizado, não pode retribuir da mesma maneira, porque você já está perdendo toda a sua temperança, você está sendo completamente contrário àquilo que você recebeu no seu batismo. E aí você vai lá e responde ela com ignorância, com falta de educação. Onde está a temperança? A temperança não está em você aceitar o erro do próximo, mas é você agir com diferença do erro do próximo, e não com indiferença. A diferença é o quê? A pessoa errou com você, você tenta agir com ela no acerto, falando para ela uma verdade, porém de modo com que você não fira ela mais do que ela já está ferida. Porque muitas das vezes uma pessoa pratica o mal para a gente porque ela já vem ferida de tanta coisa que ela pratica o mal com a gente. E aí ela já espera também que você pratique o mesmo mal com ela. Quando você age com temperança e não pratica o mesmo mal para ela, por si só você já está trabalhando até na conversão daquelas pessoas. E aí uma pergunta, né, que pode surgir em relação ao sacramento do batismo é: e os que morrem sem batismo? O que acontece com eles? Eles seriam condenados, já que o Senhor fala, né, que todo aquele que crê nele, for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo, os que não creem não serão salvos? O que acontece com essas pessoas? Abre aspas, né, para essa passagem aí, ó. O Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Nós só conhecemos uma única via de misericórdia que é maior aos nossos conhecimentos humanos, que é a cruz. A maior via de misericórdia que nós conhecemos é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus na cruz. Mas, de modo algum, nós podemos dizer que essa é a única existente. Primeiro, porque nós não sabemos se é a única. E segundo, que Deus, sendo Deus, ele pode ser detentor de diversas vias de misericórdia que ninguém as conhece. Com esse mesmo pensamento, a Igreja Católica, em nenhum dos seus ensinamentos, nenhum dos seus documentos, no catecismo, em nenhuma homilia, em lugar nenhum, você vai ouvir a Igreja falar que uma pessoa que cometeu suicídio, por exemplo, já está condenada. A Bíblia fala, assim, que os que cometem suicídio não herdarão o reino dos céus, mas a Igreja, de modo algum, afirma isso, porque lá na Bíblia não é de modo literal. Então, a Igreja também, ela não é literal. Do mesmo modo que aqueles que morrem sem ser batizados, também nós não afirmamos que este está condenado. O Catecismo da Igreja Católica até fala, né, no parágrafo 1260, todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus, segundo os seus conhecimentos dela, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo, se estivessem tido conhecimento da necessidade dele. E aqui, inclusive, nós podemos dar exemplo de pessoas que vivem em situações de conflitos no mundo. Nós vemos aqui no Brasil, graças a Deus, entre aspas, nós temos uma liberdade religiosa, mas existe lugar no mundo que não existe isso. Lugares no mundo que a pessoa, às vezes, quer ser de Jesus, a pessoa quer praticar o Evangelho de Jesus Cristo, mas ela não é permitida. Essa pessoa desejando, e ela sendo temente a Deus por si só, ela pode estar, sim, adentrada dentro dessas vias de misericórdia a qual nós não conhecemos. A Igreja não afirma que essas pessoas estão condenadas, assim como uma criança, por exemplo, que seja ela bebezinha e ela morre sem batismo, a Igreja nunca vai falar que essa criança está condenada, porque existem vias de misericórdia que nós não conhecemos, e essa criança, às vezes os pais quiseram batizar, mas não teve a oportunidade necessária em tempo hábil para realizar seu batismo, seja por motivo de conflitos regionais, ou seja por questão de tempo, ou seja pela falta, por exemplo, de pela falta de oportunidade, por exemplo, quem vive em lugares remotos. Uma pessoa, por exemplo, que mora no interior
igual nós moramos aqui na nossa cidade, interior do estado do Rio de Janeiro, mas existem os distritos, né? Mora num distrito e muito distante desse distrito ainda essa pessoa vive. E ela não consegue tempo hábil para poder batizar essa criança. Essa criança vem a ser acometida pela morte, essa criança com certeza estará sob os braços de Deus pela sua misericórdia divina. E aí, né, tem até mais um textinho que eu acabei de falar. Quantas crianças mortas sem batismo, a liturgia da igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas. Parágrafo 1283. Inclusive, o próprio Evangelho fala, né? Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Ou seja, uma criança, quando morta, sem o batismo, provavelmente essa criança será salva. Com praticamente todas as certezas, ela será salva. Porque a misericórdia divina, ela vai convidar nós adultos a orar para que isso aconteça, mas o Senhor também diz que ninguém pode impedir que uma criança se achegue até ele. E aí, né, um dos temas mais polêmicos da nossa fé católica seria o batismo de crianças. Infelizmente, nós recebemos muitas das vezes objeções de outras pessoas dizendo que batizar criança é errado, porque a criança não tem pecado, basicamente assim. Mas essa fé de batizar criança, ela não é uma fé praticada de recente, ou seja, dos dias atuais. Como vocês podem ver aí, ó, eu vou até abrir mais um pouquinho aqui para poder enxergar melhor. Ó, por que a igreja batiza as crianças? Olha isso, aí é o ano 140 depois de Cristo, 140 a 200, quando São Irineu, né, que foi bispo de Leão, ele fala: Jesus veio salvar a todos os que através dele nascerem de novo pelo batismo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Aqui eu estou falando de uma pessoa que viveu no período pós-apostólico, que é considerado doutor da igreja, que é considerado não, né? Ele faz parte dos primeiros cristãos, ele é um dos pais da igreja, ele compõe a patrística romana, que inclusive é até usada por irmãos protestantes também como ensinamento, ou seja, uma pessoa que viveu no período pós-apostólico afirma que todos os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos devem ser batizados. Assim como Orígenes, que foi bispo em Alexandria, que também viveu basicamente no mesmo período ali, né, no ano 184 a 285, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. Na Epístola aos Adversos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Isso daqui é um trecho de uma homilia em que Orígenes fazia naquele tempo. Ou seja, o ensinamento da igreja de batizar criança hoje já é um ensinamento desde o princípio. Ou seja, antes mesmo de haver muitas religiões existentes hoje, a igreja já professava a fé de batizar crianças. Aqui nós estamos falando de testemunho dos primeiros cristãos, mas nós vamos ver também que a própria Sagrada Escrituras, ela atesta isso. Vamos seguir. São Cipriano, bispo de Cartago, que viveu no ano 210 a 258, ele vai dizer, né, do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Carta dele a Fido. Como assim? Mais uma pessoa, mais um grande bispo da igreja primitiva, ele atesta que as crianças não podem ser afastadas da graça de serem batizados. Assim como o Concílio de Cartago, né, ele vai afirmar lá no século IV, né, no ano 418, rejeitou a posição daqueles que negavam, né, olha, rejeitou a posição daqueles que negam que se devem batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Cano 2, isso aqui, quando fala Cano 2, isso daqui já era a participação da composição das Sagradas Escrituras. Então, como assim algo que fez parte da composição das Sagradas Escrituras, que foi o Concílio de Cartago, afirma que a criança recém-nascida não pode ser privada de ser batizada, não se pode negar o batismo a uma criança, um ensinamento da igreja atual e também antigo, primitivo, e aí às vezes a gente tem que ouvir que criança não pode ser batizada e tudo mais, como assim? Os primeiros cristãos viviam essa fé, e aí eu hoje me sinto eu me acho detentor do poder de falar, não, uma criança não pode ser batizada. Isso
digamos que basicamente um erro grotesco teológico. Basicamente, podemos dizer assim, para ser bem menos enfático, é um erro teológico grotesco, dizer que as crianças devem ser privadas do batismo. Mas antes de entrar nesse trecho aqui, nós vamos falar agora um pouquinho, por exemplo, das Sagradas Escrituras. Deixa eu voltar um pouquinho. Aí, parou aqui. Porque aqui nós damos os exemplos dos primeiros cristãos batizando e testemunhando o batismo de crianças. Mas quando uma pessoa fala para a gente assim, olha, como assim que vamos batizar crianças? Se o batismo é de regeneração dos pecados, criança tem pecado? Primeiro ponto, que espiritualmente sim, a criança ela já nasce com o pecado original. E a palavra de Deus fala que ninguém pode adentrar o reino de Deus se ela não for pura. Obviamente, nós falamos anterior que uma criança morta sem o batismo, ela está, sim, sob os amparos de Deus. Mas, se nós temos a oportunidade de purificar essa criança, por que não? E aí, eles falam assim, mas a Bíblia fala que só aqueles que têm pecado podem ser batizados. Mas aonde na Bíblia que fala isso? Porque na Bíblia não cita isso. Do mesmo modo que eles falam assim, o batismo tem que ser por imersão. Eles falam que Jesus Cristo foi batizado no rio. Mas se você ler qualquer Bíblia, seja ela católica, seja ela de qualquer outra religião, você vai notar ali que não fala se Jesus foi mergulhado ou não na água. Ou seja, a imersão é o mergulho. A palavra batismo no grego, ela significa o quê? Lavar as mãos. E você não é necessário ser imergido na água para você lavar suas mãos. Ou seja, essa afirmação já também cai por terra, uma vez que se tem o ensinamento de que tudo tem que estar na Bíblia não fala que Jesus foi imergido. Na Bíblia também não fala que Jesus tinha pecado. Jesus, a gente sabe, Jesus não tinha pecado, por que Jesus seria batizado? Aí o principal argumento é dizer, era porque Jesus estava dando exemplo ali. Mas então por que ele fala, né? Virá um maior ainda, que vai descer sobre vós, que é o que? O Espírito Santo. Como assim? E aí, o próprio Deus fala, né? Com a própria voz ali. Este é o meu filho muito amado. Ou seja, Jesus não tinha pecado e ele foi batizado. Uma criança tem pecado. Ela necessita ser batizada. Mas a própria Sagrada Escrituras, né? Se nós olharmos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 8º, eu estou lendo aqui na Bíblia em PDF, a gente vai ler lá, né? O batismo do eunuco etíope. Quando ele lá, junto com que ele era o diácono de Filipe, ele, a caminho de Jerusalém, ali por Gaza, né? Ele é convertido e não existia ali lagoa nenhuma. Aí a gente já fala que não existia a necessidade da imersão já por conta disso. Não existia lagoa, não existia lago, não existia rio e nem existia uma fonte. Ele foi batizado com um pouquinho de água que eles usavam para poder carregar com eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi salvo. Em Atos, capítulo 9 também, vai relatar o batismo de Saulo, convertido, né, a caminho de Damasco. Ali na Bíblia vai falar que Saulo estava ali no seu cavalo, no seu jumento, na sua mula, enfim, qualquer um desses animais, e ele vê um clarão, ele cai, fica cego, e ele é convertido. Ao se converter ali, ele é batizado, porque ninguém se converte sem ser batizado. E não cita que existia rio, fonte, lago, lagoa. Aqui também já é uma questão da imersão, ela não ser necessária. Tem outros exemplos, por exemplo, acerca das Sagradas Escrituras. Tem, por exemplo, o batismo de Filipos, que foi batizado lá no presídio também, que era junto com o carcereiro. E assim a gente vai ter diversos outros exemplos. Mas acerca da questão das crianças, vai falar, né? Eu já citei a questão das crianças, dos primeiros santos da igreja, mas se nós olharmos quando, por exemplo, Pedro e Paulo vai pregar na casa de duas mulheres, que eu não me recordo o nome delas nas Sagradas Escrituras agora, mas são duas mulheres que estão narradas lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8º, quando ele chega lá, vai dizer assim, foram batizados todos de sua casa. E esse todos ele é utilizado em diversas passagens da Sagrada Escritura. Quando eu falo todos, gente, como eu posso desconsiderar que poderia haver crianças? Ou naquele tempo todo mundo já era adulto? Esse tipo de pensamento é você simplesmente, na gramática, você já meio que anular
o termo todos, porque todos é todos. Poderia ter idosos, poderia ter crianças, poderiam ter adultos, ou seja, os ensinamentos que os primeiros cristãos já viviam lá, Orígenes, São Irineu, Agostinho, Hipólito, todos esses já viviam aquilo que a própria Sagradas Escrituras já atestavam, que quando uma pessoa era batizado ele e todos de sua casa. Atos 16, 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 1 já vai falar sobre isso. Atos, no capítulo 16, versículo 14, Atos 16, no versículo 35, todos esses versículos das Sagradas Escrituras, vocês podem conferir, olhar depois, para a gente não levar muito tempo lendo essas partes, já vai falar do batismo de crianças. Então, como assim que hoje eu posso simplesmente anular aquilo que tanto as Sagradas Escrituras quanto os primeiros cristãos viviam e atestavam? Hoje eu posso falar que isso não é necessário. Eu não tenho esse direito de fazer isso. Assim como eu não tenho o direito de privar que as crianças se acheguem até Deus. Seria, digamos que, um abuso da minha parte em relação àquilo que o próprio Cristo deixou. Aquilo que o próprio Cristo ensinou. Não impeça que as crianças venham até mim. Se eu não posso impedir, é através do batismo. Porque somente através do batismo eu posso ser inserido no corpo de Cristo. E continuando, se vocês tiverem alguma dúvida acerca da questão do batismo de crianças, podem ficar que no final da aula a gente vai tirar. Podem também mandar no WhatsApp depois, em qualquer meio de comunicação ali, que a gente tem muitas outras coisas ainda também para poder confirmar o batismo de crianças. Mas dando continuidade ao nosso tema, a celebração do batismo. O Cânon, no número 855, fala, né? Cuidem os pais, os padrinhos e pároco, para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Isso daqui já é uma outra coisa bem interessante de saber sobre o batismo. Infelizmente, nós vivemos tempos em que os próprios cristãos não têm se preocupado em dar nomes para os seus filhos, nomes que sejam condizentes com a fé que professam. A minha mãe, né, costuma dizer para mim que antigamente, se nascesse uma menina, poderia se colocar qualquer nome, mas antes tinha que vir Maria. Maria alguma coisa. Maria alguma coisa. Não que hoje seja errado você não colocar Maria, mas se torna errado quando você coloca um nome que nada tem a ver com a fé que você professa. E que muitas das vezes os significados que são dados são completamente contrários à nossa fé, são nomes completos que têm significados humanos que não, sabe, não tem nada a ver e muitas das vezes até atacam a nossa fé. Em questão, por exemplo, de astrologia, então são nomes que significam coisas de astrologia, coisas de espiritismo, outras coisas, enfim, cada pessoa no seu lugar. Se eu sou cristão, eu tenho que me preocupar com o nome que eu vou dar para o meu filho. Eu tenho que me preocupar. Eu não posso simplesmente escolher qualquer nome. E ainda fala, né, a igreja ensina que cuidem os pais, padrinhos e até mesmo o próprio pároco. Eu cheguei a conhecer na minha cidade aqui um padre, né, que não fundou, né, mas ele pegou bastante parte da principal igreja aqui da minha cidade, que é a Matriz Seu Bom Jesus. E ele depois foi para outra paróquia Seu Bom Jesus Crucificado, que era eu cheguei a pegar o finalzinho da vida dele ali. E ele falava para a gente o seguinte: antigamente, se um pai ou uma mãe chegasse para batizar o seu filho com um nome que não tinha nada a ver com a fé católica, os padres não permitiam. Não é que eles impediam, mas eles orientavam os pais e os padrinhos ali a escolher nomes que condiziam sim com a fé. E são nomes extremamente bonitos, obviamente. E hoje em dia já não tem mais essa preocupação. Ou seja, a igreja ensina que tanto os pais, ao escolher os nomes, os padrinhos e o pároco devem se preocupar que não sejam nomes alheios ao senso cristão. E mais uma pergunta: onde deve ser realizado o batismo? O batismo, quando marcado ou qualquer situação, é realizado na igreja. Lá tem a pia batismal, lá tem tudo preparado para acontecer o batismo. Mas pode acontecer desse batismo acontecer em outros lugares, por exemplo, hospitais. Uma pessoa que está em situação de morte, está em situação debilitada, se ela não for batizada, ela pode sim ser batizada lá no próprio leito do hospital. E aí, já falando isso, quem deve batizar? Porque quando a gente fala, por exemplo, no leito de um hospital,
talvez falta a pessoa de um padre, falta a pessoa de um sacerdote. Então, o que vai fazer, gente? Se não tem um sacerdote, quem vai dar o batismo? E aí há tantas sagradas escrituras, quanto a própria igreja ensina, que todo batizado, em situação de necessidade, pode batizar uma pessoa em necessidade. Só deve ressaltar, a igreja só ressalta que só deve ter cuidado que exista a necessidade da água, uma água purificada, ou uma água que não seja gelada. Tem que ser uma água quente, por exemplo. Por quê? Não é que é uma imposição, mas lá no princípio da igreja, os lugares remotos em que eram gelados, não se permitia o batismo com água gelada, tinha que aquecer. Então, a igreja não é uma obrigatoriedade, mas a igreja tornou isso uma tradição, de que não se batize com água gelada, ou água fria, ou água quente. Mas nunca gelada, por exemplo, pegar água de um filtro e lá é batizar, a água que está sendo congelada, né? Porque ali ela perde a sua própria natureza. E ela perdendo a sua natureza, ela não serve para o batismo. Tem que ser uma água pura. E quando fala pura, é pura na sua limpeza, mas também na sua natureza. E aí, porque, Miguel, mas aí se aquecer a água. Mas a água era aquecida quando ela era gelada. Se a água não está gelada, não precisa ser aquecida. Pode ser ministrado o batismo ali frio mesmo. Então, a igreja ressalta que qualquer pessoa pode batizar, desde que ela seja batizada, desde que ela esteja em comunhão com a igreja e que haja uma necessidade clara de ser batizado naquele momento por um leigo e não por um sacerdote. Quem pode ser batizado? Todo aquele que em Cristo crê, todo aquele que necessita do batizado e todo aquele também que estão em situações que não podem falar por si só. E aí, quando eu falo por si só, uma pessoa que está em estado vegetal. A pessoa está ali, não tem condição nenhuma, nem de se mover, nem de falar. Essa pessoa, ela pode ser batizada, desde que os seus permitam, ou seja, os seus professem a fé por ela, de batizá-la assim como nós, enquanto crianças, somos batizados. Então, existe a necessidade de que essa pessoa, não estando em condições de professar a sua fé, existe a necessidade que tenha alguém que professe por ela. E o que é preciso para poder batizar, no caso, a criança ou qualquer outra pessoa? Foi basicamente o que eu falei, né? Que exista água e que exista alguém batizado, alguém que professa a fé católica e que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa vai ser batizada com certeza. O cânon acabei de falar isso, né? O cânon 868 vai dizer, né? Em perigo de morte a criança, e aqui inclui qualquer pessoa, né? Adulto também, filho de pais católicos e mesmo não católicos, é licitamente batizado, mesmo contra a vontade dos pais. Isso acontece muito em UTIs neonatal. Muitas das vezes uma criança está ali, vai morrer, e aí tem lá uma pessoa que é católica, e as pessoas veem que essa criança não foi batizada. Ainda que o pai ou a mãe nem saibam, antes dessa criança morrer, alguém que está ali, que professa a fé católica, pode batizar ela. E aí, se quiser falar com os pais, amém. Se não falar também, amém, não tem problema nenhum. O que não pode haver é a mentira. Se os pais perguntarem, o meu filho morreu. E aí? Alguém batizou, sei lá, qualquer coisa, e você falar, não batizei, mas se você tiver batizado, você está cometendo um pecado mortal, da mentira, no caso. Mas, se for perguntado, você vai falar, sim, batizei. Mas se uma pessoa pergunta se uma criança foi batizada, presume-se que ela seja católica. Mas aí ainda assim tem pais que não ficam satisfeitos, que falam assim, mas como assim? Você batizou, não deu nome, não fez nada, isso, aquilo. Ou seja, ainda assim a igreja fala, né, que licitamente deve se batizar mesmo contra a vontade dos pais. O que não pode é você ter a oportunidade de batizar e não batizar. Aí você, enquanto católico, está permitindo que aquela criança ou aquele adulto morra em situação de pecado, mesmo você podendo, né, dar aí o sacramento do batismo. Batismo sob condição. Quando há dúvida se alguém foi batizado, não se pode batizar quem morreu. São duas coisas diferentes. Quando há dúvida se alguém foi batizado, eu estou lá, eu vou sempre citar a questão do hospital, porque é mais comum de acontecer. Uma pessoa em situação de morte, e aí os parentes não aparecem, não tem ninguém para me informar, ninguém. A pessoa está ali largada, digamos assim. Se ela foi batizada ou não, o batismo deve acontecer, você deve fazer o batismo.
Você deve chamar o sacerdote para fazer o batismo. A primeira opção é você chamar o sacerdote para batizar. Não tendo sacerdote, você deve fazer. Por quê? Porque se aquela pessoa já foi batizada, amém. O primeiro batismo dela é o que vai ser válido. Mas se ela não foi, o seu batismo, o batismo do sacerdote é o que vai ser válido. E uma outra afirmação é que não se pode batizar quem já morreu. Não tem como você batizar quem morreu. Isso aí é impossível. E aí, quando a pessoa morre, você já sabe que ela não foi batizada, você tem que rezar por ela para que Deus possa ter, né, misericórdia pelaquela alma. O Cânon 871 vai falar dos fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados enquanto possível. Ou seja, aqui a gente fala, né, inclusive, de situações lamentáveis, até de bebês já com tamanho, formado, ali igual recentemente, com 8 meses, 7 meses de vida, esses fetos, uma vez abortados, têm que sim receber o batismo. Sempre que possível. Vocês falam enquanto possível. Se não for a questão dos fetos abortivos, a igreja convida, né, a todas as pessoas que foram abortadas, por já serem filhos de Deus, por já serem concebidos por Deus, nós rezemos por eles, para que eles possam também estar adentrados dentro das vias de misericórdia de Deus. Algumas outras coisas seriam as condições para ser padrinho. Lá no Cânon, né, 874, fala que seja católico, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e que leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. E aqui, mais um problema que nós vivemos atualmente. Infelizmente, são escolhidas pessoas que nada têm a ver com a fé católica para poder serem padrinhos de batismo. Pessoas que muitas das vezes somos apenas amigos. Porque eu sou muito amigo de uma pessoa, porque é meu parente, eu vou dar o apadrinhado do meu filho para aquela pessoa ali. E aí, já incorre um perigo gigante, um problema enorme para a igreja, porque a função do padrinho, basicamente, é o quê? É você conduzir, ajudar os pais e a mãe a conduzir aquela criança no caminho da fé. Então, se essa pessoa não tem uma fé condizente, não vive de acordo com os preceitos da fé católica, ela às vezes nem batizada é, ou às vezes nem tem o sacramento da Eucaristia, é apenas o seu amigo, apenas um parente próximo, e você dá o apadrinhado do seu filho para ele, do seu sobrinho, enfim, qualquer pessoa ali que você vai batizá-la, você corre um perigo dessa criança depois crescer e falar assim, gente, quem é meu padrinho? Nunca vi meu padrinho na minha vida. Ou você dá uma padrinhada só porque o padrinho tem uma certa condição de vida boa, para quando o seu filho crescer, ele puder ter benefícios com o padrinho. O maior benefício que uma criança tem com o padrinho é o ensinamento cristão, que esse padrinho chega e fala, meu filho está fazendo errado, meu filho está fazendo certo, e ali ajudar com a catequese, ajudar a levar para a igreja, tudo isso é função do padrinho. Então a igreja já diz, né, que a condição básica é que ele seja católico. Você não pode escolher uma pessoa que professa outra fé para ser padrinho do seu filho. Que ele já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e que ele leve uma vida de acordo com a fé. Hoje em dia, sabemos que não está fácil encontrar padrinhos assim, mas que sejam, então, encontrados de uma forma ou de outra. E não havendo pessoas que você considera aptos a serem padrinhos de seus filhos, a igreja ainda impõe e ensina que você mesmo seja o padrinho dele, então. E que você não coloque responsabilidade sobre outra pessoa. Porque um padrinho, ele recebe responsabilidades. E que, diante de Deus, ele vai ter que assumi-las. E aí, um padrinho que batiza uma criança, e que não ajuda essa criança em nada, e que abandona ela, ele vai ter tanto encargo espiritual diante de Deus, quanto um pai e uma mãe também, que abandonam o filho. Então, tenhamos preocupação em quem nós escolhemos para ser padrinho de nossos filhos. Não vamos dar o apadrinhado de nossos filhos para qualquer pessoa, meramente por amizade ou por conceito familiar, mas que sejam pessoas que, de fato, vão contribuir com a criação daquela criança. Os não católicos batizados validamente, com efeito aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, acham-se em certa comunhão, embora não perfeito, com a Igreja Católica. Ou seja, de modo bem específico, qual batismo que é válido para a Igreja Católica? Todo aquele que é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um protestante convertido necessita ser batizado novamente na Igreja Católica? Depende. Existem dois casos. O caso daqueles que batizam, existem religiões não católicas, por exemplo, os adventistas ou os testemunhos de Jeová, por exemplo, que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, só batizam em nome do Pai. Eles não batizam em nome do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo não é válido. Biblicamente, ele não é válido.
toda fé que você conhecer que não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é válido o batismo. Então, se uma pessoa, por exemplo, é da Assembleia de Deus, se converteu para a Igreja Católica, foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não necessita novamente ser batizado. É da Igreja Batista, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não necessita. Ou seja, o que a igreja determina é que a fórmula do batismo seja a mesma fórmula que Jesus deixou. Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água purificada. Sendo assim, a igreja vai acolher aquela pessoa, vai fazer o catecumenato dela, que é basicamente a catequese para adultos, ou se for criança, vai inseri-lo numa catequese comum, e ali ele vai aprender para poder receber a Eucaristia e para receber o sacramento mais à frente da confirmação. Ou seja, em relação ao batismo, para que ele seja válido, a criança precisa ser, o adulto, no caso, né, precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Unitatis Regenerandum, parágrafo 22. E aí, nós basicamente finalizamos assim o sacramento do batismo. Vemos que aprendemos aqui sobre os efeitos, sobre os frutos, nós aprendemos sobre quem deve batizar, as condições de serem padrinhos, quem pode ser padrinho, quem pode batizar, a forma que o batismo deve ser feito, se uma pessoa que morre não batizada, ela já está condenada à morte. Aprendemos a questão do batismo das crianças, se ele é bíblico, se ele é feito desde o princípio da igreja. Aprendemos tudo isso na aula de hoje. E aí já deixo aqui aberto para vocês, para qualquer dúvida que estiverem acerca do sacramento do batismo, para que vocês possam perguntar tanto no chat aqui, nós vamos finalizar a gravação daqui a pouco no chat, pode mandar lá no WhatsApp também, não tem problema, mas basicamente a aula de hoje foi isso. Foi um aprendizado geral do que é o batismo. E aí, como recomendação minha, eu deixo aqui para vocês. Tenhamos muito cuidado com quem nós escolhemos para serem batizados, padrinhos de batizados dos nossos filhos. E que tenhamos também muito cuidado para que nós também sejamos pessoas aptas a serem padrinhos. Da mesma forma que você deve se preocupar com quem vai ser padrinho do seu filho, você também deve se preocupar em que você seja alguém que, se um dia alguém olhar para você, possa falar, sim, aquela pessoa ali pode ser padrinho do meu filho. Porque tanto uma preocupação quanto a outra é extremamente necessária para nós católicos. Não é possível que um católico batizado não viva de forma que ele condiza também para ser padrinho. E não é possível que um padrinho não seja um católico batizado e que viva condizente com a fé católica. Galera, por hoje foi isso. Eu agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou agora. Eu não sei se você viu no chat a pergunta da Thalia. Eu vou repetir aí se você responder, se você puder responder, por favor. Ela perguntou o seguinte: sim, tem uma idade específica de crianças para realizar o batismo? Só isso? A igreja ensina que desde o nascimento, nasceu, a criança deve ser batizada. Tanto que nós vimos na questão de origem, né, vou até voltar um pouquinho, deixa eu só ir lá no slide. Lá no início, né, quando a gente aqui, ó, essa parte que ele fala, né, que através dele nascerem de novo. Os recém-nascidos, os meninos, jovens e os velhos. Aqui, se nós continuarmos lendo lá nessa citação de Santo Irineu, ele vai falar, né, que desde o nascimento já deve haver a preocupação de se batizar a criança, assim como no Antigo Testamento, desde que uma criança era nascida, todos aqueles que acreditavam em Deus já deveriam se preocupar em realizar a circuncisão daquela criança. Todos. Nasceu no Antigo Testamento, deve haver a preocupação de ser circuncisa aquela criança, ou seja, dos pais circuncindirem ela. Nasceu no Novo Testamento, que é o nosso caso agora, os pais devem se preocupar imediatamente de realizar o batizado dessa criança. Não existe uma idade, 2 meses, 1 mês, 2 anos. Não, desde que nasceu, deve haver a preocupação de se batizar. Quanto antes necessário. Ela fez outra pergunta. Sim. Se Deus o livre acontecer de alguém querer seguir outra religião, mesmo sendo católica, ela comete pecado?
Como seria esse retorno à fé católica? No caso, deixa eu entender a pergunta. Seria uma pessoa batizada na Igreja Católica, decidiu, digamos, virar protestante, mais ou menos assim, e depois ela escolhe voltar para a igreja. Isso. Como seria o retorno? Sim. Uma vez batizados na Igreja Católica, não necessita dela batizar novamente. O retorno será, primeiro, deve haver intenção dela voltar, e aí, entendendo a volta dela, ela tem que entender o porquê que ela saiu. E aí, por que ela saiu? Eu saí porque eu não conhecia nada da igreja. Ela não conhecendo da igreja, ela tem que retornar sim, mas também com a missão e com o entendimento de que ela precisa aprender mais da Igreja Católica. Não deve ficar preso apenas no interesse de retornar, mas que você então retorne, mas que retorne para ficar. E você só fica se você reconhecer. Porque senão acontece o caso de muitas pessoas que ficam indo e voltando. Indo e voltando. Por quê? Porque ele não se encontrou. Para você se encontrar, seja na Igreja Católica ou em qualquer outra igreja, você deve conhecer a fé que ali é professada. Então, você batizou na Igreja Católica, viveu a sua infância e adolescência na Igreja Católica, chegou na adolescência, foi para a igreja com uma outra religião, uma outra profissão de fé. E aí, depois de adulto, optou em retornar para a Igreja Católica, que seja, como diz o Dr. Scott Hanner, que seja um retorno eficaz. O retorno eficaz só é se você, entendendo que você já é batizado, você não necessita novamente de batizar, mas você necessita de fazer uma nova catequese. Entendeu? Thalia, se você puder colocar no chat aqui para a gente se a sua pergunta foi respondida. Se alguém tiver mais alguma também. Podem perguntar, à vontade. No grupo do WhatsApp, eu acabei de conferir, não tem nenhuma. Oi, Sal. Oi. Tá me ouvindo? Sim. É porque tá caindo. Se parar de me ouvir, eu escrevo. Você podia falar brevemente, bem rapidamente, para mim, porque me surgiu essa dúvida, de qual fundamento alguns protestantes excluíram o batismo de criança e ter os padrinhos, porque alguns protestantes não têm padrinhos. De qual fundamento eles excluíram isso? Na verdade, na questão do padrinho, eles não vê como necessário o padrinho de batismo. Tanto que, para eles, a única necessidade do batismo é que a pessoa aceite Jesus, digamos assim. Não precisa de ter uma pessoa ali para poder testemunhar a fé dele ou para poder acompanhá-lo depois. Então, no protestantismo, não tem lá uma recomendação de padrinho. Eu, particularmente, não conheço alguém que batizou na igreja protestante e tem um padrinho de batismo. Eu só conheço padrinho de batismo de pessoas católicas. O principal fundamento que eles utilizam para não batizar criança é justamente o argumento de que criança não tem pecado. E digamos que assim, para eles, a única coisa que o batismo tem como efeito é a remissão dos pecados. É o único efeito. Você aceitou Jesus, você creu nele, e eu quero me remir de todos os meus pecados, sou batizado. Não existe outros efeitos, como para nós católicos, de sermos inseridos na igreja, não existe o efeito de se tornarmos filhos de Deus, não existe o efeito de você se tornar corpo do próprio Cristo, ou seja, é somente a questão dos pecados. Ou seja, para eles, você só é remido dos pecados se você for batizado. Para nós, também. Só que para nós compreendemos que o pecado, ele é todo o pecado. Não é só o pecado mortal cometido na vida adulta, mas também o pecado original, aquele que foi remido por Jesus Cristo. Perdão, que foi herdado por Adão e Eva e remido por Jesus Cristo na cruz. Ou seja, para eles, a criança não nasce com o pecado original. Mas todo aquele que nasce em pecado. Então, como assim todo aquele que nasce em pecado? A criança não nasce com o pecado original. Então, a igreja entende que sim, para que a igreja católica, a diferença é essa, que a criança nasce com o pecado original e ela precisa ser purificada desse pecado original. Para eles, uma criança não nasce com pecado nenhum. E aí, quando eles falam assim, mas na Bíblia diz que para uma criança, para uma pessoa ser batizada, ela precisa de professar a sua fé, ela precisa de dizer, eu creio. Na verdade, não é nem professar a fé, mas a criança precisa de crer. É o argumento deles. Aí só assim, mas a pessoa só crê se ela
for adulta. Ela precisa de falar, eu creio. Para eles, esse é um argumento, que eles citam até a própria Sagradas Escrituras. Para o católico, não. Para o católico, assim como uma criança que toma um medicamento, quando criança que ela está doente, quem decide dar o medicamento a ela? O médico prescreve, quem decide dar o medicamento é os pais. Se o pai falar assim, não vou dar medicamento ao meu filho, essa criança pode morrer. Quem que decide escolher, por exemplo, o nome das crianças? Então, esse argumento também seria válido, que quando meu filho nascesse, eu vou esperar ele crescer, quando ele puder falar o nome que ele quer, eu vou colocar esse nome nele. Eu não vou poder escolher. Da mesma forma que eles citam lá que seria invasivo, então, eu escolher batizar meu filho enquanto criança, é invasivo também eu dar um nome a ela, já que ela não tinha poder de escolha, já que ela não tinha como falar se ela queria ou não aquele nome. Do mesmo modo que nós, enquanto crianças, não somos capazes de escolher os nossos nomes, nós também não somos capazes de professar a nossa fé. E do mesmo modo que os nossos pais são capazes de escolher os nossos nomes, os nossos pais, enquanto cristãos católicos, também são capazes de professar a fé por nós. Perfeito? Miguel, nós tivemos aí o Gustavo Henrique, que ele vai abrir o microfone para te fazer mais uma... Porque logo quando a... Sim, fique à vontade. Então, uma dúvida surge aqui quanto à relação do batismo em casos extremos. No caso, por exemplo, se a pessoa não tiver os meios necessários. Vou dar um exemplo aqui bem exagerado, como que veio na mente. É uma pessoa cristã e está em um país pagão, como acontece às vezes com muitos missionários. Vai para a Índia, vai para a Arábia, esses locais onde professa outra fé. Sim. E essa pessoa foi condenada à morte, por professar a sua fé naquele país. E junto com ela está outra pessoa, uma pessoa pagã. Uhum. Né? E digamos que ela não tem o meio necessário para realizar o batismo na pessoa. Nesse caso, como que fazeria? Por causa a pessoa pagã queria se converter lá no momento. E como que essa pessoa que é cristã poderia fazer no momento exato para realizar o batismo nessa pessoa? Ela deve usar os mínimos meios necessários. No caso, vamos imaginar que ela não tem ali disponibilidade de água, por exemplo. Então, ela deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um exemplo bem clássico disso, né, talvez seja o mais clássico, é quando, após o Pentecostes ali, né, narrado no Atos 2, em que Pedro, ao pregar para mais de 3.000 pessoas, ele converte todos ali, ele batiza todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos imaginar que seja um caso extremo. Primeiro, porque geograficamente, aquela região de Jerusalém era uma região escassa de água, ou seja, não tinha demanda de água suficiente para você batizar 3.000 pessoas. Esse já é o primeiro ponto. E era, logicamente, impossível você batizar 3.000 pessoas ao mesmo tempo com água. Então, ele provavelmente, teologicamente, realizou o batismo ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo ali foi válido. Por quê? Era um caso extremo como o que você cita. Então, ali nesse caso, vamos supor, um missionário foi para a Índia, como você deu um exemplo muito bom, chegou lá, conheceu um pagão, esse pagão quer se converter. Então, que ele converta ele através do ensinamento mínimo de Jesus Cristo, ele crendo, a pessoa crendo, batiza ele em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, esse batismo será extremamente considerado válido. Respondido? Perfeito. Miguel? Sim. Mais uma. Quando acontece o batismo de emergência, aí o batizado, ele se recupera. Após a sua recuperação, ele é levado ao padre? Quem se torna os padrinhos? No caso, vai ficar da escolha dele. Se ele quiser que tenha um padrinho, existe um ensinamento da igreja, que não é basicamente um ritual, né, porque o ritual do sacramento do batismo ele é único. Os padrinhos não são obrigatórios de existir, mas que se tenha padrinhos para poder ajudar a pessoa a professar aquela fé ali. Nesse caso aí, uma pessoa batizada em emergência e ela se recuperou da situação dela enferma, ela vai ter a opção depois de ser levada ao padre e falar: padre, eu estava em situação de enfermidade, graças a Deus eu me recuperei e eu fui batizado. Só que naquele batismo ali, por haver a consideração que eu não iria resistir, digamos assim,
Eu resisti, não foi escolha do padrinho nem nada. Como que eu faço? Aí ele fala, adota-se, então, alguém para ser seu padrinho. E quando você adota alguém para ser seu padrinho, não precisa de realizar novamente o ritual ali. Mas você vai chegar para essa pessoa que você adotou e falar, olha, eu queria tanto que você... eu não tive, vai explicar a situação, né, óbvio, eu não tive a oportunidade de ser batizado como padrinho, e eu te considero uma pessoa extremamente apta a me ajudar a professar a fé católica. Você poderia? Eu poderia te considerar meu padrinho? Não tendo essa pessoa, que se escolha, então, um sacerdote, que vai, obviamente, te orientar naquilo que é a função do padrinho. Entendeu? Não existe um sacramento para o padrinho, existe um sacramento para o batizado. O padrinho é o que vai dar testemunho desse sacramento. E ele pode ser feito por adoção, nesses casos, que é os casos extremos de uma situação em que a pessoa se recuperou, ou pode ser, no caso, de uma situação que não tinha, de fato, um padrinho. Às vezes, você deu esse exemplo, mas até no caso que o Gustavo citou aí, suponhamos que também estava lá na situação e eles foram libertos, conseguiram ser libertos e sair em vida. Essa pessoa foi batizada sem padrinho. Como que faz? Ela adota, então, também uma pessoa que possa orientar na fé católica ela. Entendeu? Respondido? Respondido, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Só mais uns minutinhos aqui, caso alguém queira digitar. Sim. Ou quiser falar no microfone também, pode ficar à vontade, galera. Oi, uma perguntinha. Sim. É assim, sobre essa escolha de padrinhos, tem a função dele, a escolha dele ser, ter a primeira Eucaristia e tudo mais. Mas, assim, o conhecimento tem um padrinho, os padrinhos, a madrinha é batizada, tem a sua primeira Eucaristia, foi casada, tem o sacramento do casamento, e, enfim, fez a crisma. Surgiu o primeiro afilhado, e sim, seu esposo, ele tem o batismo, e não fez a primeira Eucaristia. E sim, é válido No caso, a escolha dos padrinhos? você diz, no caso, assim, deixa eu tentar entender melhor. Um casal foi escolhido para ser padrinho, Sim. E a esposa é batizada e tem a primeira Eucaristia. Tudo, né? Assim, Isso, os sacramentos. isso. E o marido é batizado, mas não tem Eucaristia e Crisma. Tem o casamento, sacramento do casamento, e o batismo. Sim. E eles são católicos ou não católicos? Sim, católicos, digamos assim, não só tem que ser um católico que professa de fato a fé católica. Isso. Que são inseridos numa paróquia e tudo mais. Sim. Nesse caso, o casal, né, a igreja não tem uma orientação de falar assim, esse casal não pode ser padrinho. Esse casal ele deve, junto com os pais da criança, procurar o sacerdote da paróquia, e esse sacerdote, sob orientação e sob autoridade sacerdotal, é quem deve ou não permitir se esse casal pode ser padrinho. Uma vez que o padre permitir, isso já é ensinamento, se o padre permitir que esse casal seja padrinho, e o padre também vai orientar e determinar que o marido, não tendo esses sacramentos, ele passe a ter. Mas aí o padre pode perguntar assim, vocês são casados, mas não é possível ser casados na igreja, porque para ser casado na igreja tem que ser batizado e ter a primeira Eucaristia. Aí ele fala assim, o seu sacramento do matrimônio foi realizado na igreja? Aí você fala, sim, foi. Aí já vem de vícios passados. O sacramento do matrimônio foi permitido sob a condição de não ter Eucaristia, e esse casal se casou, um tem Eucaristia e o outro não. Foi uma permissão, digamos assim, sacerdotal. O padre vai falar, o casamento de vocês também é válido, assim como é válido vocês serem padrinho, desde que vocês consertem tanto o vício de terem se casado sem ter Eucaristia, como também vocês batizem essa criança, no caso o marido, né, fazendo a primeira Eucaristia. E aí, esse tipo de situação pode até acontecer no mesmo dia. No mesmo dia que o rapaz, o marido, vai batizar aquela criança junto com a esposa, ele também recebe o sacramento da Eucaristia.
A confirmação não, porque a confirmação já é uma outra situação. A pessoa precisa passar pelo catecumenato para receber o sacramento da confirmação. Mas o mínimo necessário é que elas tenham Eucaristia. Então, para ela ter Eucaristia, o padre vai permitir, olha, no domingo em que essa criança for batizada, você também vai receber a primeira Eucaristia. E aí, né, obviamente, nesse tempo vai haver a catequese da primeira Eucaristia para essa pessoa. Entendeu? Obrigada. Por nada. Miguel, nós tivemos aqui no chat outra pergunta. Em alguns casos. Tá baixo um pouco. Oi? Agora melhorou. Tava baixo um pouco. Ah, sim. Eu acho que eu coloquei o dedo no microfone, desculpa. Em alguns casos, o padre ou a paróquia nega o batismo devido à escolha e à vivência dos padrinhos ou da fé que os pais professam. Seria mais interessante a igreja negar por essas questões do que dar à criança inocente o batismo? A igreja, ela não vai negar, literalmente. Ela vai falar assim, ó, não tem condição de batizar essa criança com esses padrinhos. Infelizmente, a gente sabe que na realidade isso não tem acontecido atualmente. Eu, particularmente, conheço um monte de pessoas que são protestantes, são padrinhos de batismo de católicos. É um erro grotesco que não deve existir, mas acontece. Mas se o sacerdote da igreja conhece a pessoa e fala, olha, como assim essa pessoa vai ser seu padrinho? O padrinho do seu filho? O sacerdote, na sabedoria sacerdotal ali, com muita educação, vai orientar, obviamente, a pessoa, olha, não tem como, vai explicar, porque muitas das vezes também a pessoa não entende sobre a condição de ser padrinho, e vai falar, não tem como, olha, o seu filho vai necessitar de alguém que ensine ele o caminho da fé, de alguém que professe a fé junto com ele. Aí, como assim você vai colocar uma pessoa que nada tem a ver com a fé que ele vai professar daqui em diante, com a fé que vocês professem? Repense o padrinho. Não escolha o padrinho do seu filho por amizade ou por conceito familiar. Vai orientar. Se a pessoa insistir, aí sim, o padre vai falar, nós vamos batizar o seu filho, mas essas pessoas não serão padrinho. O batismo vai acontecer, mas as pessoas não serão padrinho. E aí a pessoa vai ficar a critério de escolher ou não levar a criança para ser batizada. Na consciência de que quem vai impedir a criança de ser batizado são os pais. A igreja nunca vai impedir. A igreja vai falar, esses padrinhos não têm condição de ser padrinho do seu filho. Se você insistir em tê-los, eles não serão considerados, não serão permitidos que sejam. E não sendo permitido, a escolha vai ser sua. Entendeu? É uma imposição da igreja que as pessoas, para serem padrinhos, sejam católicos, se professem a fé católica. Se a igreja conhece a pessoa e sabe que a pessoa não professa essa fé, é impossível que a igreja permita que a pessoa seja padrinho. Mas não é possível que a igreja não permita que a criança seja batizada. A igreja não tem, digamos que o poder de impedir um batizado, mas ela tem o poder de impedir que seja um batizado incorreto, entendeu? Ok. Pessoal, se por acaso alguém tiver a fim de fazer mais uma pergunta, mas às vezes ela for cumprida, coloca aqui um pontinho no chat para sinalizar que vocês vão perguntar, que daí a gente espera. Se não, a gente já encerra. Eu acredito que não vão haver mais. Então tá joia, galera. Vou encerrar a gravação, tá bom?